and right away. Tenho 97 anos e carrego uma verdade que guardei por mais da metade da minha vida. Uma história na qual ninguém acreditaria, mesmo que eu jurasse sobre uma montanha de livros sagrados. De 1974 a 1999, nas profundezas das Cascade Mountains, em Washington, eu criei um laço com uma criatura que a ciência alega não ser nada além de um mito, um relacionamento que durou um quarto de século e me ensinou mais sobre o significado de ser humano do que qualquer instituição, filosofia ou pessoa jamais poderia. Estou compartilhando isso agora porque meu tempo está se esgotando e o peso deste silêncio se tornou um fardo físico. Meu nome é Arthur Finch e, em 1974, eu tinha 46 anos, era um viúvo recente e estava tão submerso no luto que aquilo parecia uma doença terminal. Minha esposa, Clara, havia falecido em janeiro daquele ano, vítima de um câncer súbito e agressivo. E eu descobri que não conseguia mais ficar em nossa casa em Seattle nem por um momento. Cada objeto, cada cômodo, guardava uma memória que me cortava como um caco de vidro. A cozinha, onde ela cantarolava junto com o rádio enquanto preparava sua incrível sopa de frutos do mar. O pequeno jardim onde cultivava suas dálias premiadas. O quarto onde a segurei enquanto seu último fôlego se foi num suspiro silencioso. Eu precisava fugir ou enlouqueceria de vez, então peguei o dinheiro de nossas economias, somei a uma apólice de seguro de vida modesta e comprei um terreno nas montanhas. 80 acres de natureza selvagem, intocada a cerca de 60 milhas, a leste de Pine Ridge. Acessível apenas por uma velha e implacável estrada madeireira que se tornava completamente intransitável desde a primeira nevasca forte até o degelo da primavera. A propriedade incluía uma pequena e rústica cabana construída no final da década de 1950 por algum garimpeiro esquecido. Não passava de um único cômodo com um mezanino para dormir. Uma lareira de pedra que consumia lenha a uma velocidade alarmante, um canto básico de cozinha com uma bomba manual para a água do poço e uma privada externa a 20 metros de distância. Sem eletricidade, sem linha telefônica. Era o refúgio perfeito para um homem que queria desaparecer do mundo. Mudei-me no final da primavera de 1974 com minha picape Ford 1969 gemendo sob o peso de tudo o que eu possuía. A maioria eram suprimentos práticos, enlatados, um lampião Coleman, as ferramentas do meu pai, seu velho rifle de caça e um rádio portátil para ouvir os jogos dos Mariners, meu último fio tênue de conexão com o mundo do qual eu estava fugindo. A cabana ficava aninhada em uma clareira, cercada por um exército silencioso de imponentes abetos de Douglas e cicutas ocidentais que pareciam engolir o céu. Meu vizinho mais próximo, um guarda florestal aposentado chamado Silas Croft, vivia a uns bons 19 quilômetros montanha abaixo. Nos primeiros meses, minha existência foi um ciclo monótono de sobrevivência e tristeza. Eu acordava com o sol, rachava lenha, consertava o telhado furado da cabana e lutava contra a solidão esmagadora que se agarrava a mim como um casaco úmido. Clara e eu éramos casados desde os 19 anos, desde 1947. O silêncio das Cascades não era vazio, era uma presença física densa e sufocante. Então veio o dia 23 de agosto de 1974, uma sexta-feira. Lembro-me da data porque passei a noite anterior ouvindo as notícias sobre a renúncia de Nixon, a nação inteira em tumulto, enquanto eu estava isolado no meu próprio caos pessoal. Acordei pouco antes do amanhecer com um som que não pertencia àquele lugar. Uma vocalização profunda e gutural que parecia vibrar através da própria madeira da cabana, parte rosnado,
parte gemido de agonia e totalmente estranho. Peguei meu rifle e me movi em direção ao som, pisando com cuidado na penumbra enevoada que precede o amanhecer. A floresta estava densa, com uma névoa úmida que limitava a visibilidade a poucas dezenas de metros. Segui o som por talvez uns 400 metros até chegar a um desfiladeiro íngreme, onde um riacho, inchado pelo degelo do verão, corria sobre rochas cobertas de musgo. Foi lá que eu o vi. A princípio, na luz fraca, pensei que fosse um grande urso negro, talvez preso em uma armadilha ou ferido. Mas, à medida que me aproximei, a uns 9 metros de distância, percebi que era algo completamente diferente. A criatura era imensa, facilmente com uns 2,30 metros de altura, mesmo deitada de lado contra uma grande rocha. Estava coberta por um pelo grosso e castanho escuro, quase preto em algumas partes, com ombros tão largos que pareciam desafiar a anatomia. Um de seus braços estava dobrado em um ângulo medonho, uma fratura exposta com o osso perfurando a pele, e o sangue empastava o pelo escuro ao redor da ferida. Quando sentiu minha presença, tentou se levantar, mas desabou com um som que foi chocantemente humano, um grito de pura dor e frustração. Foi então que vi seu rosto com clareza pela primeira vez, uma imagem que ficou gravada a fogo na minha mente por 51 anos. O rosto era uma ponte entre o macaco e o homem, mas não pertencendo a nenhum dos dois. Os olhos eram escuros, inteligentes e cheios de uma consciência profunda que me pregou no chão. Aquilo não era um animal me olhando com medo ou agressão instintiva. Era um ser pensante, me avaliando, tentando compreender meu próximo movimento. Meu dedo estava no gatilho. Em 1974, o Bigfoot era, em grande parte, uma piada de tabloide, apesar do filme de Patterson Gimlin de alguns anos antes, que tinha seus defensores. Parado ali, olhando para aquela criatura sangrando e sofrendo, eu soube que aquele filme havia capturado algo real. A criatura fez um som, não uma ameaça, mas como uma pergunta, uma súplica. Gesticulou fracamente com a mão boa em direção ao braço quebrado. Vi 5 dedos, grossos e poderosos, dedos que poderiam ter quebrado meu pescoço sem nenhum esforço. Eu abaixei o rifle. Ainda não consigo explicar completamente essa decisão. Talvez o profundo isolamento tivesse me deixado imprudente. Talvez tenha sido a inteligência naqueles olhos. Talvez eu estivesse tão entorpecido pela dor que minha própria sobrevivência parecia sem importância. Mas voltei para a cabana, peguei meu kit de primeiros socorros, alguns panos limpos e uma garrafa de uísque e retornei ao desfiladeiro. A criatura observou minha aproximação. Sua respiração era curta. Eu já havia feito trabalho braçal suficiente na vida para ter visto minha cota de ferimentos graves. Aquilo era uma fratura exposta severa. Eu não tinha a habilidade real para colocá-la no lugar corretamente, mas podia ao menos limpar a ferida e tentar imobilizar o membro. Na hora seguinte, trabalhei enquanto essa criatura enorme permanecia quase perfeitamente imóvel. Seu pelo era áspero e grosso, não como o de um animal. A pele por baixo era de um cinza escuro, com a textura de couro. Quando derramei o uísque sobre a ferida aberta para esterilizá-la, a criatura soltou um rosnado profundo que eu senti no meu próprio peito, mas não se moveu, não me atacou. Usei 2 galhos retos e um pouco de corda para fazer uma tala improvisada, amarrando-a o mais apertado que ousei. A criatura observou minhas mãos o tempo todo, seus olhos escuros acompanhando cada movimento meu com um foco desconcertante. Quando terminei, dei um passo para trás. A criatura lentamente se ergueu, um esforço que claramente lhe causou imensa dor, e examinou meu trabalho. Olhou para a tala, depois para mim, e fez um som baixo que interpretei como reconhecimento, talvez até agradecimento. Então, ficou de pé, equilibrando-se com dificuldade, e se moveu para dentro da floresta, usando as árvores como apoio,
desaparecendo na névoa da manhã sem olhar para trás. Eu não achei que o veria novamente. Presumi que morreria de infecção ou, no mínimo, evitaria o humano que tinha visto sua vulnerabilidade. Mas 5 dias depois, encontrei um galo-lira recém-abatido nos degraus da minha varanda, ainda quente, colocado ali com clara intenção. Vasculhei a linha das árvores. Não vi nada, mas senti que estava sendo observado. Esse foi o começo. Nos meses seguintes, uma rotina silenciosa se formou. Eu deixava sobras na beira da clareira todas as noites. Pão velho, sopa, restos de maçã. Pela manhã, sempre tinham desaparecido. Em troca, às vezes eu encontrava presentes. Salmão fresco do riacho, frutas silvestres, cogumelos comestíveis e, uma vez, um pernil de cervo inteiro que me alimentou por semanas. Eu raramente via a criatura naqueles primeiros meses, apenas vislumbres fugazes. Uma grande forma se movendo entre as árvores ao entardecer, uma silhueta contra a lua nascente, o som de algo massivo na vegetação rasteira. Mas eu sabia que estava lá, me observando, aprendendo sobre mim enquanto eu tentava entendê-lo. Em março de 1975, eu estava rachando lenha quando senti aquela sensação inconfundível de ser observado. Virei-me e lá estava ele, de pé na beira da clareira em plena luz do dia, a uns 20 metros de distância. Era ainda maior do que eu me lembrava, mais perto de 2,5 metros de altura. O braço quebrado havia sarado, embora ele o segurasse em um ângulo meio estranho, sugerindo que o osso não havia se consolidado perfeitamente. Seu rosto mostrava sinais de idade. Pelos grisalhos se misturavam com o castanho escuro ao redor de seu focinho e em seu peito poderoso. Ficamos ali, presos numa observação mútua e silenciosa, pelo que pareceu uma eternidade, mas, provavelmente, foram apenas alguns minutos. Então, por instinto, levantei a mão num simples aceno. A criatura inclinou sua cabeça enorme, estudando o gesto com o que parecia ser uma curiosidade intensa. Então, lenta e deliberadamente, ergueu sua própria mão enorme e espelhou o movimento. Foi naquele momento que entendi que isso estava se tornando algo muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Na primavera de 1976, havíamos estabelecido o que só posso descrever como uma espécie de companheirismo, um entendimento mútuo entre 2 seres solitários. A criatura aparecia a cada poucas semanas, sempre ao amanhecer ou ao entardecer, mantendo sempre uma distância respeitosa. Comecei a chamá-lo de Kyle na minha mente, um nome que parecia antigo e forte, que combinava com sua presença quieta e sábia. Naquele verão, comprei uma câmera Polaroid em Pine Ridge. O balconista, um jovem de cabelo desgrenhado, estava tocando uma música do Led Zeppelin no rádio. Eu disse a ele que queria fotografar a vida selvagem. Ele me vendeu 3 pacotes de filme, mas nunca usei aquela câmera em KL. Toda vez que eu considerava a ideia, algo me impedia. Talvez fosse respeito por sua privacidade ou o medo de que uma prova física destruiria o frágil santuário que havíamos construído. Eu não queria um circo de caçadores e aventureiros atropelando nosso mundo compartilhado. Em vez disso, comecei a manter um diário, uma série de cadernos pretos simples. Documentei tudo: datas, comportamentos, observações e esboços das coisas que Kyle me mostrava. Esses diários, 13 deles, estão agora em um baú trancado no meu quarto, nesta casa de repouso. A inteligência de Kyle se tornava mais aparente a cada interação. Em outubro de 1976, eu estava trocando algumas tábuas podres na minha varanda. Deixei meu martelo de lado para medir um pedaço de madeira e, quando fui pegá-lo, ele havia sumido. Olhei para cima e vi Kyle parado a 12 metros de distância, segurando o martelo, examinando-o com a curiosidade focada de uma criança. Estendi minha mão com a palma para cima.
Kael me estudou por um longo momento, depois caminhou para a frente, mais perto do que nunca, e colocou o martelo gentilmente na minha mão. A palma da sua mão era áspera, calejada e quente. Ficamos a pouco menos de 4 metros um do outro, e eu tive minha primeira visão verdadeiramente clara de seu rosto. Os olhos eram mais humanos do que de macaco. Um castanho profundo com manchas mais claras, sob uma arcada supraciliar proeminente. O nariz era largo e achatado, os lábios escuros e expressivos. Havia cicatrizes antigas em seu rosto e ombros, testemunhos de uma vida longa e difícil. Obrigado, eu disse, sem saber se ele poderia entender. Kael fez um som baixo e retumbante no fundo do peito. Depois tocou o próprio peito com um único dedo antes de apontar para mim. Levei um instante para perceber o que ele estava fazendo. Estava perguntando meu nome. Arthur. Eu disse tocando meu próprio peito. Arthur. A boca de Kael se moveu, tentando formar a palavra, mas o som que saiu foi diferente, 2 tons baixos, algo como Arthur. Então ele tocou o próprio peito novamente. Eu entendi. Ele estava me dando um nome para si mesmo, ou me dizendo que tinha um que eu nunca conseguiria pronunciar. Decidi que Kael era perto o suficiente. O final dos anos 70 foi uma época de mudanças para o país, mas lá nas Cascades, o tempo fluía de forma diferente. Kael e eu existíamos em um mundo à parte da era disco e da crise de energia. Estávamos desenvolvendo nossa própria linguagem de gestos e sons. Em 1977, Kael às vezes se sentava do outro lado da clareira enquanto eu trabalhava, apenas observando, às vezes por horas. Eu conversava com ele, contando sobre Clara, sobre minha vida antiga, sobre a solidão. Não acho que ele entendia as palavras, mas parecia compreender a emoção. Uma tarde, em agosto de 1978, eu estava tentando soltar a cabeça de um machado que havia ficado presa em uma tora teimosa. Eu estava nisso há horas, ficando cada vez mais frustrado, xingando e chutando a tora como uma criança mimada. Kael sentava-se em seu lugar de sempre observando. Finalmente desisti, enojado, e voltei pisando forte para a cabana. Kael se levantou, caminhou até a tora e pegou a marreta que eu estava usando. Ele examinou o ângulo, inclinou a cabeça e então, com uma marretada lenta, deliberada e perfeitamente posicionada, atingiu a cunha e soltou a cabeça do machado com um único golpe. Ele olhou para mim e me entregou o machado livre. Paciência, eu disse em voz alta, enquanto o entendimento me invadia. Você está me ensinando a ter paciência. Kael fez aquele som profundo e retumbante de concordância. Comecei a ver paciência em tudo o que ele fazia. O jeito como esperava imóvel perto do riacho por um salmão, o modo como extraía cuidadosamente larvas de um tronco podre, a maneira como observava a floresta com uma quietude perfeita, lendo sinais aos quais eu era cego. Ele estava me ensinando que o tempo humano, com sua correria frenética, era uma ilusão. Em dezembro de 1978, cometi um erro terrível. Fui a Pine Ridge para comprar suprimentos e acabei em uma taverna local. Depois de algumas cervejas a mais, comecei a conversar com alguns madeireiros e, tolamente, mencionei ter visto pegadas estranhas e grandes na minha propriedade. Pegadas do Bigfoot? Um deles perguntou, seus olhos se iluminando. A notícia se espalhou como fogo. 2 semanas depois, um comboio de picapes cheias de homens armados apareceu, prontos para abater a fera e ficarem famosos. Eu os expulsei, gritando que estava bêbado e inventando coisas, ameaçando-os com o xerife. Eles foram embora, mas o estrago estava feito. Eu havia traído o santuário de Kael por um momento de fraqueza solitária. Não vi Kael por 3 meses. Pensei que o havia perdido para sempre, que meu descuido tinha destruído nosso laço. Então, em uma manhã de abril de 1979, abri minha porta e encontrei Kael sentado nos degraus da minha varanda,
a apenas alguns metros de distância. Meu coração martelava contra minhas costelas. Kael olhou para mim com aqueles olhos profundos e neles vi algo que parecia perdão. Ele enfiou a mão no pelo grosso de seu flanco, tirou um pedaço pequeno e liso de ágata verde e o estendeu para mim. Peguei a pedra. Estava quente do seu corpo. Era um presente, uma aceitação, uma decisão de confiar novamente. Sentei-me nos degraus e Kael sentou-se ao meu lado sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu corpo massivo. Vimos o sol nascer por entre os abetos e eu entendi a segunda lição. O perdão não é algo que você espera sentir, é uma escolha que você faz, muitas vezes quando não é merecido. Kael escolheu voltar, escolheu a conexão em vez da segurança. Eu chorei naquela manhã pela primeira vez desde o funeral da Clara. Kael apenas ficou sentado comigo. Quando finalmente levantei o olhar, ele estava com uma de suas mãos enormes estendida, com a palma para cima. Coloquei minha mão na dele e seus dedos grossos se fecharam gentilmente ao redor da minha. Ficamos sentados assim, homem e criatura, dois seres solitários encontrando consolo em um entendimento compartilhado e silencioso, enquanto o sol subia acima das montanhas. Aquele momento transformou nosso relacionamento de curiosidade mútua para algo que só posso descrever como uma amizade profunda e duradoura. Os anos 80 chegaram, e o mundo fora da minha montanha continuou a mudar em um ritmo desconcertante. Eu via isso em minhas idas a Pine Ridge para buscar suprimentos, pessoas com penteados novos e estranhos e toca-fitas portáteis. Mas Kael era uma constante, um elo com algo mais antigo e mais real. Em 1982, nossos encontros eram mais frequentes. Kael começou a me trazer coisas que eu não entendia a princípio. Arranjos de pedras em padrões específicos, pilhas de gravetos cuidadosamente construídas, um círculo perfeito de samambaias colocado no centro da clareira. Foi Silas Croft, meu vizinho, quem inadvertidamente me deu a chave. Ele passou por aqui uma tarde e me mostrou um projeto de arte que sua neta havia feito, usando objetos da floresta para representar sua família. Percebi que Kael não estava apenas deixando coisas. Ele estava criando arte, estava se comunicando. Na próxima vez que Kael apareceu, juntei pedras do riacho e as arrumei em uma espiral. Kael se aproximou, estudou minha criação, depois olhou para mim e eu juro que seus olhos se enrugaram no que parecia um sorriso. Ele então se sentou e rearrumou minhas pedras em um novo padrão, um círculo com linhas que irradiavam para fora como um sol. Essa se tornou nossa nova linguagem, uma conversa em símbolos e padrões. Em setembro de 1982, testemunhei uma cena perturbadora no estacionamento do supermercado. Um pai gritava com sua filha pequena que havia derrubado acidentalmente um expositor. Ele a chamou de estúpida e desajeitada, e a menina se encolheu de vergonha. Não fiz nada, dizendo a mim mesmo que não era da minha conta, mas a crueldade daquele homem me assombrou no caminho de volta para casa. 3 dias depois, Kael veio à clareira. Ele pegou um pedaço de lenha que eu havia rachado de mau jeito, com o corte irregular e áspero, e o ergueu. Depois, pegou um pedaço que eu havia rachado de forma limpa e os segurou lado a lado. Pensei que ele estivesse criticando meu trabalho. Mas então, Kael colocou os 2 pedaços juntos gentilmente, como se fossem igualmente valiosos. Ele tocou o próprio peito e apontou para os 2 pedaços. A mensagem me atingiu como um golpe físico. Ambos ainda eram madeira, ambos tinham valor. Um não era inútil por ser imperfeito. Era um comentário sobre a menina no estacionamento, uma lição sobre julgamento e crueldade. Kael vinha observando os humanos há muito tempo, não apenas a mim, e havia formado opiniões. Ele me mostrou mais ao longo dos anos. Levou-me a um lixão ilegal.
gesticulando com nojo para os eletrodomésticos enferrujados e sacos de lixo que manchavam a floresta imaculada. Ele tocou o próprio peito, depois uma árvore, depois o chão, deixando a conexão clara. Eu sou parte disto. Vocês se tornaram separados. Os humanos haviam se convencido de que eram mestres da natureza e não parte dela. Em julho de 1984, Kael fez algo que mudou tudo novamente. Ele trouxe outro de sua espécie para a clareira. Ouvi duas vocalizações distintas e olhei para fora para ver Kael com uma criatura um pouco menor e mais esguia, com pelo negro como carvão. Uma fêmea. Kael gesticulou para que eu saísse, lentamente. Subi na varanda com as mãos visíveis. A fêmea ficou para trás, cautelosa, mas curiosa. Kael caminhou para frente e desenhou uma forma na terra. Duas figuras altas, com uma menor entre elas. Família. Kael estava me apresentando à sua companheira, mostrando a ela que nem todos os humanos eram uma ameaça. Foi um ato profundo de confiança. Nunca mais vi a fêmea, mas o encontro me fez perceber que o isolamento de Kael espelhava o meu. Nós dois estávamos separados de nossa espécie, buscando uma conexão que não conseguíamos encontrar em outro lugar. Em 1986, eu tinha 61 anos e meu corpo estava começando a me trair. Kael também estava visivelmente mais velho, com mais pelos prateados, seus movimentos menos fluidos. Uma noite, eu estava lendo um jornal e Kael fez um som para chamar minha atenção. Ele gesticulou para o jornal, depois para mim, com um olhar de confusão. Tentei explicar o conceito de notícias, de eventos acontecendo muito longe. Somos exploradores, eu disse. Queremos ver o que há lá fora. Kael caminhou até a beira da floresta. Voltou com um grande salmão e o ergueu. Em seguida, gesticulou para as montanhas, as árvores, o céu, um movimento amplo que abrangia tudo. O significado era claro. Por que você precisa ir lá fora quando tudo o que precisa está aqui? Eu não tinha resposta. Kael me havia mostrado outra lição. Os humanos inventaram objetivos complexos e abstratos que nos divorciaram daquilo que verdadeiramente sustenta a vida. Nós valorizávamos o progresso em vez da presença, a ambição em vez da conexão. O final dos anos 80 se confundiu com os anos 90. O mundo estava encolhendo, conectado por novas tecnologias que eu não entendia. Mas meu mundo continuava sendo a cabana, a floresta e Kael. Na primavera de 1991, fiz 63 anos. Minha artrite era uma companheira constante e eu estava dolorosamente ciente da minha própria mortalidade. Kael também estava envelhecendo. Éramos dois velhos amigos, cientes de que nosso tempo juntos era finito. Em julho daquele ano, Kael cruzou uma fronteira que havíamos mantido silenciosamente por 17 anos. Ele entrou na minha cabana. Eu havia deixado a porta aberta em um dia quente e, ao me virar, vi sua figura imensa preenchendo a porta. Ele olhou ao redor com intensa curiosidade, seus olhos pousando em uma pequena mesa onde eu havia colocado fotos antigas de Clara, do nosso casamento, da minha vida antes das montanhas. Kael pegou nossa foto de casamento, segurando-a com uma delicadeza incrível, estudando o rosto de Clara. Essa é a Clara, eu disse, com a voz embargada. Minha esposa. Ela morreu. É por isso que vim para cá. Kael olhou da foto para mim e então tocou o rosto de Clara na foto com um dedo, um gesto de profunda empatia. Depois, tocou meu rosto da mesma maneira. Ele entendia a perda, entendia o luto. Eu desabei completamente, soluçando na mesa da minha cozinha enquanto essa criatura que a ciência negava estava ao meu lado, uma de suas mãos enormes pousada no meu ombro, oferecendo um consolo silencioso. Ele então juntou todas as fotos minhas com outras pessoas e as colocou em uma linha, apontando para elas, depois para a cabana vazia e depois para si mesmo. A lição era dura. Os humanos precisam de conexão,
Mas nós construímos muros, escolhendo um isolamento que nos mata lentamente. Depois daquele dia, Kael às vezes entrava, sentando-se em um banco reforçado que construí para ele. Em dezembro de 1992, finalmente comprei outra câmera Polaroid. Eu tinha 64 anos e a ideia de morrer sem nenhuma prova da existência de Kael havia começado a me assombrar. Kael ficou inicialmente desconfiado da câmera, mas quando lhe mostrei uma foto revelando, ele ficou fascinado. Tirei 4 fotos naquele dia. Kael na porta, nossas mãos lado a lado para a escala, uma foto com um temporizador de nós dois na varanda e a vista da varanda. Essas fotos estão agora em um cofre de banco, junto com meus diários. O fascínio de Kael pelas fotos levou a outra lição. Ele gesticulou das fotos de pessoas para a floresta, como se perguntasse por que eu não fotografava as árvores ou o riacho. Em seguida, me levou para fora e me mostrou coisas que eu havia ignorado por anos. Uma teia de aranha coberta de orvalho, brilhando ao sol, os padrões intrincados de líquen em uma rocha. Nós fotografamos o que tememos perder, mas não damos valor ao mundo natural, presumindo que ele sempre estará lá. Nada é permanente, tudo merece a nossa atenção. Meados dos anos 90 trouxeram mais pessoas para a floresta, trilheiros e ciclistas, que muitas vezes deixavam um rastro de lixo e vandalismo. Em agosto de 1993, depois que um grupo de estudantes universitários deixou um acampamento marcado e cheio de lixo, Kael apareceu mais agitado do que eu jamais o vira. Ele me levou ao local, gesticulando para as latas de cerveja e os nomes entalhados em árvores antigas, com um som de pura tristeza. Ele então imitou o ato de entalhar uma árvore, parando antes de tocar a casca, e em vez disso a acariciou gentilmente. A mensagem era clara. A crueldade é uma escolha. Temos a capacidade de respeitar, mas tantas vezes escolhemos a destruição. Isso marcou uma virada mais sombria. Kael estava vendo seu mundo ser invadido e destruído. Em 1995, uma empresa madeireira começou a desmatar uma faixa de terra a apenas 10 quilômetros de distância. O som das motosserras tornou-se um zumbido constante e fúnebre. O riacho corria marrom com os dejetos. A floresta se calou enquanto os animais fugiam. Kael apareceu em abril daquele ano, parecendo completamente derrotado. Ele se sentou na varanda e, pela primeira vez, não parecia apenas velho, mas quebrado. Sentamos juntos, ouvindo a destruição distante. Sinto muito, sussurrei, as palavras soando vazias. Somos uma espécie destrutiva. Kael olhou para mim e, pela primeira vez, vi julgamento em seus olhos. Ele não me via como Arthur, seu amigo, mas como um humano, um representante da espécie que estava devastando seu mundo. Ele se levantou e desapareceu na floresta sem olhar para trás. Não vi Kael por 9 meses, o silêncio mais longo e doloroso de nossos 25 anos. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. O inverno foi brutal e a solidão era uma dor física. Em abril de 1996, Kael retornou. Ele estava na beira da clareira, parecendo mais magro, com cicatrizes e sentindo dor. Aproximou-se lentamente e gesticulou para a paisagem devastada, para si mesmo, para mim, depois tocou o próprio peito e levantou um dedo. Sozinho, igual. Nós dois estávamos vendo nossos mundos acabarem. Ele me levou até a borda da área desmatada. O contraste era nauseante. De um lado, a floresta viva e antiga. Do outro, um deserto de tocos e lama. Kael tocou um enorme abeto de 400 anos que havia sido poupado. Depois, caminhou para a devastação e tocou um toco de tamanho semelhante. A lição final e condenatória. Os humanos medem o valor apenas pelo que pode ser extraído e vendido. Não vemos o valor intrínseco de um ser vivo. Kael sentou-se em meio aos tocos e colocou a cabeça entre as mãos em um gesto de desespero absoluto.
Ele estava de luto por seu mundo, e eu me sentei ao seu lado e também lamentei. Nossos encontros depois disso foram mais silenciosos, mais sobre simples companheirismo diante do inevitável. Em 1997, tive um princípio de infarto. Quando voltei do hospital, fraco e assustado, Kael estava esperando. Ele me examinou, tocou meu peito suavemente sobre o coração e depois se deitou na varanda, posicionando seu corpo para que eu pudesse me apoiar nele. Ficamos assim por horas. A última lição foi sobre a presença. O maior presente não é uma solução, mas a disposição de simplesmente estar lá, de testemunhar a dor do outro sem tentar consertá-la. Em 1998, nós dois estávamos definhando. Eu tinha 70 anos e Kael estava visivelmente morrendo. Seus movimentos eram custosos, sua respiração ofegante. Nossas visitas se tornaram mais curtas, mais silenciosas. Em novembro, Kael me trouxe um último presente. Um pequeno tufo do pelo do seu peito, entrelaçado com resina de pinheiro. Uma lembrança. A prova de que tudo tinha sido real. Obrigado, chorei. Obrigado por tudo. A última vez que vi Kael foi em 19 de março de 1999. Acordei e o encontrei na varanda, emaciado e frágil, com a silhueta marcada pelo sol nascente. Ele tinha vindo se despedir. Sentamos juntos e vimos o nascer do sol uma última vez. Ele pegou minha mão entre as suas e ficamos em silêncio enquanto a floresta despertava ao nosso redor. Então, com uma lentidão agonizante, ele se levantou, caminhou até a linha das árvores, virou-se para um último olhar, ergueu a mão num gesto de adeus e se foi. Eu nunca mais o vi. Tenho 97 anos agora, escrevendo isto de um quarto em Seattle. Deixei a cabana em 2004, minha saúde tornando impossível ficar. A propriedade está agora em uma reserva de conservação, protegida para sempre. Isso é alguma coisa. O que Kael me ensinou foi isto. Nós esquecemos como estar presentes. Julgamos uns aos outros com uma crueldade que não aplicamos a nós mesmos. Nós nos divorciamos do mundo natural e chamamos isso de progresso. Consistentemente escolhemos a destruição em vez da preservação. E, no entanto, somos capazes de conexão, de empatia, de mudança, se formos humildes o suficiente para aprender. Kael não odiava a humanidade. Ele apenas desejava que fôssemos melhores. Eu também desejo isso. O tufo de pelo está numa pequena caixa de madeira na minha mesa de cabeceira. Às vezes, eu o seguro no meio da noite e me lembro. Se você tirar algo da minha história que seja isto, desacelere. Olhe ao seu redor. Veja o mundo e as pessoas nele de verdade, antes que se vão. Conecte-se com algo além de si mesmo. E se algum dia você se encontrar nas profundezas das antigas florestas das Cascade Mountains, fique em silêncio e escute. Esteja aberto, porque o verdadeiro mistério não é se criaturas como Kael existem. O verdadeiro mistério é porque nós, com toda a nossa inteligência, parecemos tão determinados a destruir o único lar que jamais teremos. Tenho 97 anos e ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas eu acredito que Kael sabia, e a resposta o preencheu com uma tristeza que agora eu entendo completamente.